O seu filho, ele precisa falar o que ele pensa. Jesus, ele era uma pessoa e ele é uma pessoa que nos provoca a dizer e a expressar o que pensamos, o que sentimos, principalmente acerca dele. A exemplo disso, nós temos aqui Mateus capítulo 16 e o verso 13, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Olha aí, Jesus querendo saber o pensamento deles, que eles expressassem, que eles externassem o pensamento deles acerca dele. E aí a gente tem a resposta de João, ou melhor, de Pedro, né, que vai dizer: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nossos filhos, eles precisam falar o que pensam, nós precisamos dar a eles a liberdade de se expressarem. O que eu oriento sempre é que você deve exigir deles que falem sempre o que pensam, mas com respeito. Eles não podem se esquecer com quem estão falando, né? Eles estão se dirigindo aos pais e precisam sim expressar o que pensam, expressarem os seus pensamentos, mas isso precisa ser feito com respeito. Porque não podemos sufocar os nossos filhos, exatamente porque ele é um ser pensante como você, pai, mãe, assim como eu. Então ele é um ser que está construindo pensamentos, opiniões, ele já tem um olhar diferente em relação àquilo que nós pensamos ou falamos, né? A gente precisa dar a eles a liberdade de que eles também expressem suas opiniões dentro de casa, né? Em coisas pequenas e corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, vamos dizer que você está com uma ideia de fazer, mudar móveis de lugar, né? Você está com uma ideia de construir mais um cômodo na sua casa, ou você está com uma ideia de trocar a pintura da sua casa. Convide os filhos a darem a opinião deles. Né? Recentemente, aqui na casa onde moramos, nós tivemos a ideia de, não de construir, mas de remover uma parede, né? E essa decisão foi tomada, né, entre opiniões de todos, né, inclusive dos filhos. E eles expressaram ideias maravilhosas, né? Não somente em relação às questões da casa em si, mas de tudo o que faz parte da vida deles, da existência deles, né? Os meus filhos, como eu disse aqui, eles costumam ter opiniões, inclusive ideias melhores que as minhas. Às vezes eu estou numa determinada situação que eu preciso tomar uma decisão e eles estão percebendo e costumam ter ideias e decisões muito melhores do que as minhas. E eu não tenho medo disso. Isso não me torna alguém inferior, né? E também não precisamos de ficar lutando por posições superiores em relação aos nossos filhos, porque a nossa postura e o nosso trato do dia a dia é que nos coloca nessa posição de quem é digno de respeito, de consideração, né? A gente não impõe sobre eles superioridade ou autoridade, tudo isso é um processo de conquista, depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, né? Então,
Qual é a razão de eu estar falando isso com vocês? Né? Para que você evite um problema futuro, sabe qual é? O silêncio do adolescente. É muito comum a gente presenciar, né, adolescentes que vão chegando a essa idade, né, e se tornam meninos silenciosos. É os meninos do quarto, é os meninos que não se abrem, que não expressam. Mas por quê? Porque desde a sua infância ele já era alguém silenciado. Era aquele tipo do menino que só escutava: cala a boca, fica na sua, eu não estou te dando... quem pediu sua opinião? Talvez você esteja sendo um desses pais que dizem isso, né, que reprimem os seus filhos e que tem medo de reconhecer que um pensamento dele, uma ideia dele, uma opinião dele seja melhor do que a sua. E quando for, seja humilde o suficiente para reconhecer isso perante eles, dizer: nossa, sua ideia é melhor do que a minha. Sabe o que você vai fazer? Você vai promover a autoestima, a valorização da evolução psicológica, da inteligência do seu filho. Isso vai fazer com que ele se sinta uma pessoa valorizada no seu ambiente familiar. E você vai perceber que novas ideias, novos pensamentos vão surgindo. E sabe o que vai acontecer? Você começará a se tornar um pai e uma mãe muito abençoado, com um filho que tem opinião definida, tem posicionamento, tem ideias, ele contribui, né, para o crescimento do lar. Né? Chegam casos que filhos ganham sabedorias assim tão grandes, né, que eles até se tornam conselheiros dos seus pais. Né? Eu fui desse tipo de filho que tive a oportunidade de orientar meu pai em algumas situações da vida conjugal dele. Né? Então, a razão por que eu estou dizendo isso é para que você não tenha esse problema de adolescentes silenciosos, né? Não falam de si, não falam dos seus sentimentos. Eu mesmo fui um adolescente que aos meus 14 anos me fechei para assuntos íntimos, não abri meu coração dentro das minhas relações, da minha relação paterna, porque exatamente na minha infância aconteceu esse silenciar dos meus pensamentos, né? E aí no futuro outras consequências surgem, até consequências extremas, né? Filhos que são silenciados na infância, no futuro poderão ter muita dificuldade com submissão, serão impulsivos, eles foram tão reprimidos como uma mola que vai sendo pressionada, que lá no futuro aquela pressão se solta sobre eles e o salto é muito grande, se tornam pessoas inconsequentes, eles não medem as suas palavras para falar, porque foram reprimidos a vida inteira e agora não suportam mais isso, e aí não sabem o momento certo de falar, não tem sabedoria para expressar, se impõem sobre os outros, e aí eles começam a repetir o erro dos pais, né? Porque isso foi cultivado neles. Né? De uma forma extrema, ou melhor, contrária. Né? E tem outros problemas também. O outro problema que quero citar aqui pessoas que têm problemas de iniciativa, pessoas que não aprendem a se expressar desde cedo, também no futuro se tornam pessoas com dificuldades de iniciativas, têm dificuldade de desenvolver lideranças, têm dificuldade até mesmo de ouvir o outro, né? São pessoas que não têm iniciativas de soluções, e são inúmeras consequências que aqui não cabe falar no momento, mas o que eu quero encorajar você, pai e mãe, é que você precisa criar caminhos abertos para que os seus filhos se expressem. Isso vai ser bom para você fazer os diagnósticos, perceber os caminhos para os quais os seus filhos estão andando. Dizem por aí que a gente tem que cortar as asas dos nossos filhos. Não se corta asas dos filhos, se orienta o caminho do voo, se orienta a direção do voo, porque voar eles precisam. O que eles precisam também é saber para onde voar. Quando você corta as asas de um pássaro, você impede ele de viver a sua naturalidade, sua experiência natural de voar. Assim como nossos filhos, como seres pensantes, precisam também aprender a fazer esse voo e não tentar podar isso, porque as consequências serão enormes. Ok? Jesus abençoe grandemente sua vida e aproveite esse privilégio de ouvir filhos. Eles são impressionantes.
Que Jesus te abençoe muito.